Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar mais um tema muito importante, que é mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Vou tentar falar mais rapidinho para ver se o vídeo não fica muito longo, tá? Importantíssimo. As duas mentalidades, tanto a mentalidade pobre quanto a mentalidade de classe média, elas estão inseridas no mesmo tipo de mentalidade que a mentalidade de escassez. Então, a mentalidade pobre, a mentalidade média, é considerada uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, ela tem atrapalhado muito, mas muito mesmo a nossa vida. 98% da população, presta atenção nisso, tem mentalidade de escassez. E isso é um absurdo, né, gente? E é por isso que tanta gente está sofrendo, principalmente pela questão financeira, endividado, passando necessidade, passando fome, e a gente precisa mudar isso. Tem um livro, gente, que eu vou indicar para vocês. Chama Mais Esperto que o Diabo. O autor desse livro chama Napoleão Hill. Eu indico ele para vocês. Ele vai falar muito a esse respeito mesmo. Nesse livro, explica como que o diabo domina as pessoas com essa mentalidade de escassez. E o que é essa escassez? Eu vou dar um exemplo. Escassez é você ficar contando moedas, né? Ficar com aquela mentalidade escassa, né? Diminuída. Aí, na verdade, tem até uma frase que fala o seguinte: eu nunca vi alguém que se preocupe em contar centavos fazer algo grande na vida. Essa frase, gente, é de Beto Sicupira, tá? Beto Sicupira foi quem falou essa frase. Você pode até não contar moedas, mas às vezes você faz coisas que é quase a mesma coisa do que ficar contando moedas, certo? E o que é exatamente escassez? O que é isso? Escassez, gente, ela é uma disfunção. A pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela acredita que não tem o suficiente para todos nesse mundo. Então, ela acredita que se uma pessoa ganha, a outra, logicamente, tem que perder. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você fala para alguém que você fez um negócio, que você lucrou, que você ganhou com ele. Logicamente, a pessoa que ouviu isso já vai pensar assim: nossa, então essa outra pessoa perdeu, né? Nem sempre. Às vezes você vende um carro seu, um carro que está muito bom, mas você quer trocar por um melhor, é um exemplo. E você ganhou, você pegou o dinheiro, você conseguiu vender o carro e conseguiu um lucro legal nele, o preço que vale realmente seu carro, ou às vezes até mais um pouco, porque ele estava muito bem conservado. Você vendeu até acima da tabela, né? E a pessoa que pegou seu carro também lucrou com isso. Então, quer dizer, porque pegou um carro muito bem conservado, um carro bom, então os dois ganharam. Nem sempre quando um perde, o outro tem que ganhar. Então, o que a gente vê? Que a escassez acredita em coisas unilaterais, né? Enquanto um ganha, o outro tem que perder. Nunca os dois ganham. E não é a realidade. Aquela pessoa assim que pensa o seguinte: ah, não tem para todo mundo, então deixa eu garantir o meu, né? A questão da falta da gasolina, que teve uma época, né? Que as pessoas enchiam o tanque até no final, como se diz: ah, não, mas vamos garantir o meu, o que não conseguir pegar, problema dele. Eu garanti no meu, o resto, problema, entendeu? A gente tem que ser um pouquinho mais humano. Não tô querendo dizer que a gente não deve preocupar. Faltou gasolina, a gente tem que ir lá, mas a gente também tem que pensar no outro, né? Não só na gente. E tem algo que eu estudei sobre o Luciano Fernandes diz, eu achei muito interessante. O investidor Luciano Fernandes falou que acredita, na opinião dele, que a escassez, a origem da desonestidade está na escassez. Ele acredita nisso. Por que ele acredita nisso?
Porque a pessoa pensa assim, eu tenho que garantir o meu e não importa o resto das pessoas. Com isso começa o quê? Começa as brigas, começa os roubos, né? A famosa desonestidade. Porque afinal eles acham que nunca tem para todo mundo. Então eles garantem o dele e o resto que se exploda. Problema, entendeu? Eu não, esse pensamento é um pensamento muito errôneo no meu modo de pensar. E quando o inimigo de Deus, gente, consegue o que ele conseguiu, 98% da população tem uma mentalidade de escassez. Alguns podem até não ser desonestos. Não quer dizer que todo mundo tem mentalidade de escassez é desonesto, não. Alguns podem até não ser desonestos, mas vão ter a mentalidade de escassez. O que vai atrapalhar em muito a prosperidade. Não só a prosperidade financeira, né? Porque a prosperidade não é só financeira. E eu vou falar sobre isso também ainda. E temos também a mentalidade de abundância, né? Que é a mentalidade que Deus quer para nós. Por que eu falo Deus quer para nós? Porque está na Bíblia, né? Então, se está na Bíblia, depois vou citar algumas passagens bíblicas para vocês verem o porquê eu estou falando isso. Então, vamos lá citar como que é a mentalidade de abundância. A pessoa que tem a mentalidade de abundância, para ela, a vida é abundante em tudo que está disponível. Para ela, tem para todos, não precisa de egoísmo. A gente pode garantir o nosso e o do outro também. A gente pode cooperar mais com as pessoas. A gente pode fazer a caridade. Outro pensamento da mentalidade abundante. Na natureza existe o suficiente para todos. Então, todos podem ganhar. Aí tem pessoas com a mente escassa que falam assim: ah, não, mas num negócio sempre nunca tem como os dois ganharem. Tem sim, eu vou dar um exemplo. Um vende uma casa, você conseguiu um lucro legal na casa, você ficou satisfeito, você ganhou, né? Você vai usar às vezes esse dinheiro que você vendeu a casa num investimento que você vai ganhar muito mais, vai lucrar muito mais do que ter o imóvel. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. E o outro que comprou a casa tinha um sonho de ter a casa própria. Pronto, realizou o sonho, pegou uma casa boa, conservada, às vezes numa localização que vai ajudar muito ele, vai fazer ele economizar, às vezes porque é mais próximo ao trabalho dele. E isso então é uma forma dos dois ganharem. Não precisa de um ganhar e o outro perder. Se você tem um salário, gente, se você tem um salário legal, não tem problema nenhum com isso, né? Você está satisfeito com o seu salário, tá tudo bem. Agora, se você está inserido num projeto que você sonha, que você quer ver crescer, quando você está nesse projeto, você está com uma mentalidade abundante, tá? Mas se você não estiver inserido num projeto que você sonha, que você quer ver crescer, não tá errado. Você está no seu tempo, você ainda não chegou lá na frente, ainda na mente de abundância. Mas, infelizmente, você vai ainda estar com a mente escassa. Mas cada pessoa tem seu tempo. Então, às vezes, a gente que está mais lá na frente, com a mentalidade mais na parte da abundância, às vezes tem uma outra cabeça, um outro pensamento, uma outra forma de agir, e a gente quer cobrar do outro, mas o outro às vezes não está no seu tempo. Então, não adianta você querer obrigar a pessoa a pensar como você. Gente, na escassez você trabalha pelo dinheiro e você corre o risco de aceitar um trabalho que você não ama fazer. E como que é na abundância? Na abundância você trabalha por satisfação e não aceita trabalhar no que você não ama. Vou continuar isso aí no segundo vídeo para não ficar muito grande, tá? Vocês assistam a primeira parte, depois a segunda vai ser muito importante para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.